direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Link Vanguarda falando sobre um acidente que teve hoje cedo na Dutra, bem no trecho de Pinda. O trânsito ficou bastante complicado, então vamos conversar com Thalita França, em Taubaté. Oi, Thalita, boa tarde. Oi, Elisa, boa tarde para você, para o Abranches e para todo mundo. Um caminhão que levava sucata bateu e ficou preso na pilastra de um viaduto. O trecho precisou ser totalmente interditado por 6 horas para avaliar se a estrutura do viaduto corria ou não o risco de cair. A imagem é impressionante. Esse caminhão entrou e ficou preso no vão entre o barranco e os pilares de sustentação do viaduto. A cabine ficou destruída. Mesmo assim, o motorista conseguiu sair. A carga, que era de sucata de alumínio prensada, chegou a ficar toda espalhada pela pista. Ele estava seguindo sentido Rio quando o veículo morreu, calou e travou a direção. Ele perdeu o controle do veículo, sendo que o veículo subiu no canteiro lateral. A velocidade que ele estava fez com que ele avançasse sobre o pilar aqui do viaduto. O trânsito foi desviado por dentro até o técnico liberar a passagem pela pista principal. O acidente foi por volta de 1h30 da madrugada na Via Dutra, em Pinda, na pista sentido Rio de Janeiro. O trecho ficou interditado por 6 horas. Só pela manhã, quando os técnicos avaliaram a estrutura do viaduto, é que o trânsito foi liberado. O congestionamento chegou a 10 quilômetros. Depois que técnicos avaliaram que a estrutura do viaduto não foi abalada com o acidente, a dificuldade ficou por conta da retirada do caminhão desse local. Eles decidiram fazer o serviço por partes. Primeiro começaram cortando a cabine em pedaços menores para a retirada das peças. Para esse serviço, uma faixa da rodovia teve que ser interditada novamente, deixando o trânsito ainda mais lento. A retirada desse veículo que está enroscado ali no pilar, vai ter que tirar aos poucos, cortar o veículo. Então, por precaução, por segurança, não pode estar passando nenhum veículo embaixo do viaduto no momento. No meio da manhã, o motorista do caminhão foi ao local do acidente. Ele teve somente hematomas e arranhões. Muito abalado com tudo o que aconteceu, ele preferiu não gravar a entrevista. A gente pensa que já viu de tudo, todo tipo de acidente na Via Dutra, mas um caminhão pendurado no viaduto desse jeito, acho que é a primeira vez. O bom é que todo mundo saiu com vida nesse acidente, ninguém teve ferimentos graves, Agora, 12:06, a Vanessa Vantini continua no local do acidente e atualiza as informações. Ô, Vanessa, deu trabalho, mas o caminhão foi retirado agora há pouco, é isso? Olá, boa tarde, Thalita, boa tarde a todos. Isso mesmo, por volta de 11h20, 11h30 da manhã, que eles conseguiram fazer a retirada do caminhão, então, do viaduto. Parte do caminhão, que é a traseira, ela está logo aqui na frente, ela foi colocada nesse gramado. E a parte dianteira, até para vocês entenderem a dificuldade para a retirada desse caminhão, ela está presa nesse guindaste, que está aqui bem às margens da rodovia. E foi dessa forma que eles conseguiram tirar. Mais de 40 pessoas estavam envolvidas, na retirada desse caminhão. Inclusive, precisou também de vários veículos, até uma retroescavadeira. Era uma situação bem delicada. Inclusive, para a retirada do caminhão, foi preciso interditar completamente a faixa sentido Rio de Janeiro, aqui da rodovia Presidente Dutra. E o que a gente observa por aqui é que o trânsito ainda segue bem complicado, viu? A gente consegue observar, são mais de 6 quilômetros de lentidão. E agora é o reflexo, realmente, desse serviço, porque essa pista já está liberada. Só para a gente atualizar, nós estamos, então, na altura do quilômetro 99 da rodovia Presidente Dutra. Aqui já é o trecho de Pinda. Então são 6 quilômetros de lentidão em direção a Taubaté, que o pessoal que está saindo agora de Taubaté, por exemplo, vai pegar esse trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, vai demorar um tempo agora até fluir realmente o trânsito, porque não há mais interdição, mas como teve essa interdição total, o trânsito fica represado e aos poucos os veículos começam a desenvolver mais velocidade. Só por curiosidade, para quem passa sempre aqui por
por esse trecho. O caminhão, ele bateu, esse acidente foi num viaduto antigo que tinha de acesso aqui a Pindamonhangaba. Ele fica bem ao lado de um novo que foi construído pela concessionária. Inclusive, a concessionária estava realizando uma obra aqui no local para a retirada desse viaduto. Já era uma obra bem complicada que ia levar pelo menos uns 4 meses. Esse serviço, ele continua aqui na rodovia, né? Foi uma surpresa para todos os engenheiros aqui da concessionária, inclusive esse acidente, né? Eu conversei também com o motorista que esteve aqui no local. Ele preferiu não gravar a entrevista, ele ainda estava muito abalado e ele confirmou essas informações. Ele me contou, então, que por volta de 1h30 da manhã, ele perdeu completamente a direção do veículo, houve uma pane, ele não conseguia mexer no volante e ele acabou, então, como era uma carga muito pesada, subindo no viaduto. Ele realmente desceu do veículo e foi para a parte superior do viaduto, esperando, então, o socorro e foi hospitalizado. Ele estava muito próximo do destino já, ele ia, inclusive, utilizar esse viaduto de acesso a Pinda e já ia descarregar logo aqui em Pinda. Ele teve arranhões, hematomas, disse que já tinha sido liberado, o caminhão dele não tinha seguro, então ele ainda estava muito chateado com tudo isso que aconteceu, mas contente, né, por estar bem de saúde. Thalita, é com você. Vanessa, impressionante como um probleminha aparentemente de leve, né, causou uma confusão, um congestionamento desse tamanho, dessa proporção na Dutra. Então a gente está vendo aí a lentidão na pista sentido Rio de Janeiro. A dica para quem vai pegar a estrada e passar por esse trecho é de repente acessar a Estrada Velha, né, entre Pinda e Taubaté. Obrigada, viu, Vanessa? A gente pode voltar com você a qualquer momento se tiverem novas informações. Nos últimos dias eu estou tossindo um pouquinho. É isso aí, Thalita. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí. A gente viu que o acidente é forte, grave, né? Na Dutra. Não, impressionante. Eu estou falando aqui que é o seguinte, que eu estou tossindo um pouco nos últimos dias, mas por que isso? Né? A gente percebe que nos últimos 2, 3 dias a temperatura caiu um pouco. Sim. Essa transição da temperatura mais quente para a temperatura mais fria, tá vendo? Ó? Já vai perdendo a voz um pouquinho. Né? Não tem jeito, vem esse desconforto da tosse. Em São José dos Campos, várias pessoas estão sofrendo com essa situação. Tem gente que costuma tossir frequentemente, mas tem gente que já tem aquela tosse mais chata, que vem de vez em quando, por causa de uma friagem, uma alergia. Mas você sabe identificar quando essa tosse é, assim, digamos, tranquila e quando é hora de procurar um médico? Família unida é também aquela família que tosse junto. A Ágata foi a primeira a ter tosse. É mais frequente na noite. À noite, porque quando você deita, fica mais forte, você tem mais vontade de tossir. Quando você tem crise, como é que é? Dá muita ânsia de vômito e muita dor de garganta também. Foi uma questão de dias para a mãe dela também começar a tossir. Aí, como ela tem uma padaria e não pode deixar de trabalhar, o jeito é usar máscara para continuar dando conta do trabalho. Quando dá, por exemplo, essas quedas muito bruscas de temperatura, é onde começa a atacar bastante as tosses, principalmente criança, né? Aí a criança pega na escola, já vai espalhando para dentro de casa. Quem está com tosse quer logo se livrar dela. As farmácias costumam ser uma das primeiras opções da maioria que vem atrás de remédio que alivia um pouco o desconforto. Todo mundo está reclamando, desde criança até os adultos, reclamando de tosse constante. Nós orientamos tomar um antitussígeno não tarjado, tomar bastante líquido e procurar o médico o mais rápido possível. O fato é que as tosses não são todas iguais. Tem as tosses secas, as tosses alérgicas, aquelas mais carregadas, que podem vir acompanhadas de dor de cabeça, febre. Por isso as pessoas têm que ficar atentas e a dica é sempre procurar o médico. O Wesley está tossindo há 3 dias. E a voz, cadê? Foi embora com a chegada da tosse. De manhã começou a piorar. Só de falar já não tá tossir e a garganta dói bastante. Perdeu a voz. Aí perdeu a voz um pouco. Aí tem que correr no médico, né? O seu Antonair também cansou de sofrer com a tosse e hoje veio cedo ao pronto-socorro da Zona Sul de São José dos Campos para tentar acabar de vez com ela. Minha tosse seca. Não vem acompanhada de febre, de nada. Só a tosse que incomoda. Só a tosse que incomoda. Tem um acesso de tosse muito forte. Às vezes tem crise assim que começa a tossir. É insuportável. É muito Viu chato aí? mesmo. Tosse seca, Sim. tosse molhada. Todos os tipos. Hidratação para evitar que isso possa agravar mais ainda, né? Conversar com uma médica, ninguém melhor do que um especialista para poder tirar todas essas dúvidas. André Luiz Rosa, eu já tenho uma primeira dúvida aqui, viu? Antes que a gente comece a tossir de novo aqui nesse estúdio.
Quando a gente está com tosse, você tem de tomar o chá bem quentinho ou o chá quente atrapalha ou o gelo? Tem gente que diz isso, né? Que dependendo da temperatura atrapalha mais do que ajuda. É verdade isso? Já vou direto para a médica então, doutora. Tudo bem? Boa tarde para a senhora. E aí, essa pergunta da Elisa, ajuda ou não? O chá tem que ser mais quente, mais morninho? É sempre ideal ser um pouco mais morno para não também machucar a garganta que já está sofrendo por conta da tosse, né? A gente viu na reportagem o caso da Ágata e da mãe dela, a Catarina. Elas dizem que sentem até ânsia de vômito quando tem crise de tosse. Isso acontece mesmo? Acontece porque a tosse ela acontece o tempo todo e principalmente à noite, geralmente. O paciente está deitado, faz uma compressão na garganta e também quando tem secreção está sempre ali, passando na garganta e machuca. Agora, doutora, a gente ouviu os internautas dando essas simpatias, essas receitas. Eu lembrei, inclusive, desse negócio do álcool amarrado no pescoço com lencinho, coisa de vó. Isso daí tem muita gente que faz até hoje. Aí, funciona ou não funciona com a palavra a médica? Que nada melhor do que a senhora para poder responder isso. Os pacientes perguntam muito isso e eu sempre falo para eles, mal não vai te fazer, mas eu também não garanto que vai fazer bem. Agora, doutora, quais são os tipos diferentes de tosse, né? A gente fala, minha tosse está mais seca, minha tosse está mais carregada. São só essas duas ou tem várias tosses aí que vocês acabam atendendo aqui no hospital? A tosse tem vários tipos, né? A tosse seca geralmente é uma tosse alérgica, que piora à noite. Ela é uma que machuca bem a garganta. O paciente reclama muito, acha que até está ficando com a garganta inflamada, mas na verdade é apenas machucado da tosse. Essa tosse, ela é por conta do tempo, mudança de estação, temperatura. E a tosse mais carregada, ela pode ser também tanto de uma sinusite quanto até mesmo uma pneumonia. Então, é um reflexo do corpo para colocar a secreção para fora. Às vezes a pessoa tem crise de tosse por causa de medicamentos que ela esteja tomando que não necessariamente estejam relacionados à tosse, é isso? Exatamente. Tem, por exemplo, medicação para pressão, que ela causa tosse. Então, o paciente vem com uma queixa de estou tossindo. Você vai, investiga, conversa com o paciente e descobre que ele iniciou um antihipertensivo que causa essa tosse. Doutora, agora hidratável. Às vezes, nessa época, a gente, quando esfria, sente menos sede. Isso acaba sendo normal, mas não pode deixar de tomar água, né? Não, a hidratação ela é fundamental para você se manter forte. O corpo precisa estar sempre hidratado e nutrido. Tem perguntas aí do estúdio? Tem mais perguntas aí sobre as tosses, né, gente? André, eu quero fazer uma pergunta para a Camila, na verdade duas. Primeiro, assim, em qual momento a pessoa tem que ficar muito preocupada com a tosse? Quais são os sinais, os sintomas que fazem com que essa pessoa tenha de procurar um médico, né, procurar uma ajuda? Não, eu vou fazer essa pergunta primeiro para não confundir, beleza? Vamos com essa resposta primeiro. Tá, doutora. Então, a tosse, ela é grave, ela é importante você procurar o hospital, o médico imediatamente, quando você tem, além de tosse, dor no corpo, febre alta, falta de ar, você tá buscando muito ar e tá muito cansado, tá em repouso e tá cansado, tem que procurar imediatamente o hospital. Segunda pergunta, a gente tá fazendo uma consulta ao vivo aqui no Link Vanguarda. Vai lá, Elisa. Para tirar a dúvida do pessoal da internet, muita gente falou que pica a cebola do lado da cama, tem gente falando que deixa a beterraba de molho e depois toma o suco, pica o alho, quase que faz um caldinho para poder curar essa tosse. A tal da cebola, afinal, do lado da cama, isso ajuda, assim? Ajuda em quê? Qual é a explicação? Então, a cebola, ela faz com que você, né, as pessoas choram quando... Cebola do lado da cama vai fazer chorar, né? O que acontece? Você abre um pouco mais as vias aéreas. Então, isso faz com que você sinta que você melhorou. Mas isso, né, não vai para o pulmão, nem nada. Isso realmente ajuda mais na parte das vias aéreas superiores. Chora, mas respira melhor. Exatamente. Tem mais perguntas aí, Abranches, Elisa? Só tô tossindo um pouquinho, só não vou perguntar agora, fazer uma consulta de grátis. Vamos abrir uma cebola para o Abranches aqui atrás do computador. Mas já estou recuperando, já está terminando tudo. Obrigado, doutora. Obrigada, obrigada, ótimo. Camila. Valeu, obrigada, André. Obrigado, estamos em recuperação. Cebola, essa foi nova. Outra coisa que pode ajudar também é o tempo, a gente ficar de olho no tempo para não ficar vulnerável a essas mudanças de temperatura. Quando vai viajar
ou quando quer escolher um restaurante, por exemplo, agora para o hora do almoço, né, acaba pesquisando na internet para saber qual a reputação do lugar. Para não ter aquelas surpresas na hora de chegar a esses lugares, né? Recentemente, o Detran lançou uma ferramenta bem parecida de avaliação de autoescolas. É uma tentativa de evitar que os futuros motoristas tenham problemas com esse tipo de serviço. João Victor enfrentou um problemão quando foi tirar a carteira de motorista. Dias antes da prova prática, ele descobriu que a empresa tinha sido interditada pelo Detran. Foi uma situação bem desagradável porque eu tive que correr atrás deles, do proprietário, na própria casa dele. Porque os telefones tinham sido cortados, a autoescola estava fechada e não tinha nenhum acesso a alguma informação, a poder saber o que estava acontecendo, né? Ele até fez a prova, mas não passou. De qualquer forma, a experiência que teve com a autoescola foi péssima. A gente procura uma autoescola justamente para ter aquele resguardo de segurança, para você ir fazer a prova focado só no que você tem que fazer. Só que eu fui fazer a prova preocupado se eu ia encontrar a autoescola, se o meu processo ia ser válido. Então, assim, são vários contratempos e importunos que você passa e não precisaria, né? O que pode ajudar agora na hora de escolher uma autoescola na sua cidade é que o Detran lançou uma nova ferramenta. As pessoas, assim que elas concluem qualquer etapa do processo, como por exemplo a parte teórica ou a parte prática, elas podem fazer uma avaliação do serviço que tiveram. São 7 itens: preço, agenda, ensino, instalação, localização, transparência e atendimento. Funciona como um aplicativo de transporte, né? Após a realização dos cursos, recebendo certificado teórico, prático ou de reciclagem, o cidadão ele recebe aí um login e um convite para que seja realizada a avaliação do serviço prestado. Vale lembrar também que essa avaliação não tem o cunho fiscalizatório e nem punitivo. Isso aí estabelece realmente critérios ali de avaliação para garantir a melhor escolha do usuário. E essas informações ficam disponíveis para a população no portal do Detran. É só procurar no fim da página o ícone Parceiros. Vai abrir essa página. Aí é só clicar em pesquisa de CFCs credenciados e depois pesquisar por nome, cidade ou geral. Aí já vai ter acesso ao ranking. Depois do que o João Victor passou, ele pretende fazer uma boa pesquisa para fechar a autoescola dessa vez, já que terá que recomeçar todo o processo. Eu vou dar uma pesquisada melhor, né? Não só por indicações, porque pode ser que para uma pessoa que indicou foi boa, mas a gente tem que ver num senso geral, num consenso geral, né? É tão chato quando isso acontece, porque tirar a habilitação você está, de uma forma ou outra, mexendo com o sonho de alguém, de querer andar de carro, sair habilitado. Essa ferramenta que você viu na reportagem do Detran foi feita relativamente há pouco tempo, foi em abril, e parece que as autoescolas não estão por dentro do assunto não, porque a nossa produção ligou para 8 autoescolas aqui de São José e apenas uma sabia dessa uma nova ferramenta. Só que essa uma não sabia como iria funcionar, as outras nem sequer tinham conhecimento do assunto. Então, pelo visto, é um tema que ainda tem que ser mais disseminado, as autoescolas saberem mais para poder, de fato, funcionar a ferramenta. Colégio da Embraer, em São José dos Campos. São 160 vagas de graça e outras 40 para alunos pagantes. Temos mais informações aqui, para você fazer a inscrição, vai até praticamente o fim desse mês, dia 28 de junho, e tem uma taxa, tá bom? R$ 55. O Colégio da Embraer atende alunos do ensino médio e está entre as melhores escolas do país. A taxa de aprovação em universidades públicas, por exemplo, é de 80%, é muito alta. Se você perdeu alguma informação, pensou, meu Deus, não anotei até quando vai, quanto custa? Não tem problema, é só entrar no G1 da Vanguarda, que o pessoal está sempre atualizando as informações para você. Nos dias nós mostramos aqui no link Vanguarda 2 acidentes na região de Taubaté que tiveram desfechos completamente diferentes. No primeiro, um ônibus com 30 crianças caiu em um barranco e todas saíram praticamente ilesas. No outro acidente, 3 jovens morreram em uma batida de carro na Via Dutra. A diferença entre eles? O uso do cinto de segurança. O trânsito tem seus riscos e para diminuir a chance de se machucar no acidente, por exemplo, é preciso seguir as regras de segurança. Em Taubaté, nos 4 primeiros meses desse ano, o número de motoristas multados pela falta de cinto de segurança foi aproximadamente 4 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Muito antes de entrar no carro, o motorista e os passageiros precisam ter consciência do perigo. O uso do cinto de segurança é obrigatório por lei.
Sem o cinto, mais do que perder pontos na carteira e também pagar o valor da multa, o prejuízo pode ser a vida. Nas rodovias onde a velocidade é maior, a falta do cinto pode ser fatal. Na madrugada desse domingo, 3 jovens morreram num acidente na Dutra, em Taubaté. Essas imagens mostram o momento em que o carro bate numa árvore. O carro roda algumas vezes depois da batida. As 3 jovens que morreram estavam no banco de trás e provavelmente não usavam cinto de segurança. O motorista e o passageiro da frente sobreviveram, estão internados no hospital regional. A Fanny era a avó de uma das jovens que morreram nesse acidente. A neta Karen tinha 18 anos. Menina alegre, extrovertida, era evangélica, era uma bênção na igreja, tinha grandes sonhos. 18 anos, fazia psicologia, já ia ter o primeiro emprego dela, estava super feliz. Nossa família está arrasada. Marcada mesmo. 2 dias antes, na rodovia Oswaldo Cruz, um ônibus passou reto na curva e caiu numa ribanceira de cerca de 30 metros. No veículo estavam 27 estudantes e 3 adultos. Eles estavam com um cinto de segurança e 7 passageiros tiveram ferimentos leves. Se nesse acidente especificamente for diferencial, poderia ter ferimentos muito graves ali relativos aos passageiros, até porque o ônibus foi brecado por uma árvore. Ou seja, só o impacto com a árvore por ter arremessado os passageiros à frente. O cinto de segurança realmente fez toda a diferença. Essa empresa de ônibus que faz excursões e frete para empresas trabalha a conscientização do uso de cinto de segurança de várias formas. Entre elas, adesivos nas poltronas e vídeo de orientação. O cinto de segurança é o principal equipamento para sua proteção a bordo. Segundo a empresa, os motoristas também recebem treinamento, mas há muitos passageiros que mostram resistência ao uso do cinto. Existem muitos ainda que acham que não é necessário, principalmente em traslados urbanos, viagens de curta distância, e a gente enfrenta uma certa resistência desses passageiros. Mas os nossos profissionais, eles já são treinados para essas situações adversas e com cuidado, com atenção, eles fazerem e convencer esse passageiro da necessidade do uso de segurança, do cinto de segurança, para que a viagem siga tranquila para todos. Isso é constatado pela Polícia Rodoviária Estadual. Durante a fiscalização no mês de maio, 20% das autuações foram pela falta de cinto de segurança e cadeirinha de criança. No mês de maio, nós aplicamos em torno de próxima 1.600 autuações de dispositivo de retenção, que entra entre cinto de segurança e cadeirinha para crianças. Paramos mais de quase 8.700 veículos, fiscalizações feitas. Ou seja, 20% dos veículos praticamente estavam sem utilização dos veículos de retenção, dispositivo de retenção. Eu gostaria que esses jovens de hoje, eles prestassem mais atenção e na segurança. Curtir, que eles gostam, sai para curtir, mas se previne, né? Colocando o cinto de segurança, não bebendo, né? Que isso aí é uma coisa muito trágico e não tem volta. É inacreditável pensar que alguém entra num carro, num veículo e não coloca o cinto de segurança, né? Não é luxo, não é frescura. É um item de segurança, é o principal item de segurança que pode fazer toda a diferença em caso de acidente, como a gente viu o policial falando. Mesmo que a pessoa sente no banco de trás, mesmo que a carona seja rápida, tem que usar o cinto, porque depois ficam os parentes, os amigos, né? A gente perde alguém num acidente e fica se perguntando. De fazer teatro, aula de dança, não sei se você já pensou nisso, é tão importante. Legal, né? A arte para as nossas vidas. Se você for de Jacareí, atenção, porque tem oportunidade de graça na cidade. São mais de 500 vagas para oficinas culturais, então a gente vai para lá conversar com Dona Águida Queiroz, que já está dentro de um teatro. Olha que legal. Boa tarde, Águida. Oi, Elisa, tudo bem? Não sei se você já veio para cá, essa ala Mário Lago, que fica bem ao lado aqui do Pátio dos Trilhos, em Jacareí. Nós estamos aqui porque algumas das oficinas vão acontecer nesse espaço. Ao todo são 545 vagas e 30 oficinas culturais. Eu vou conversar sobre isso, então, com o Bruno Castro, que é o presidente da Fundação Cultural. Ô, Bruno, quais oficinas vão acontecer neste espaço, na Sala Mário Lago, e que tem vagas bem disputadas, né, pelas pessoas? Exatamente. As oficinas que vão acontecer aqui na Mário Lago são 2. A oficina de som e luz, para quem quiser aprender a trabalhar com iluminação cênica, enfim, trabalhar com peças de teatro, e
oficina voltada para a linguagem teatral, ou seja, oficina de teatro, mas essa mais voltada para a linguagem do humor. Essa para iluminação, né, desses setores assim, você disse que é bem procurada e não tem muita pessoa profissional na área, né? Exatamente. É uma das questões que a gente tem abordado aqui na Fundação Cultural, é sempre focalizar essas oficinas também pensando nesse mercado de trabalho. A oficina para iluminação e sonorização de espaços, ela é muito procurada e é a partir de 17 anos. Então a gente está focando no público um pouco mais acima de 18 anos aí. Mas há também oportunidade, viu, Elisa, para jovens mesmo. Então, há também outras vagas para dança de rua. Vamos falar um pouquinho. Exatamente. Esse ano a gente começou uma parceria com a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Esportes. Então, a gente vai retomar as atividades no Centro da Juventude, que fica ali no Jardim Flórida. Só porque o Centro da Juventude ali são mais de 200 vagas em 12 oficinas, voltadas para jovens, então a partir de 12 anos de idade. Então, tem oficinas de dança, tem oficina de produção de música eletrônica, produção de cinema, até grafite, enfim, tem bastante variedade lá, violão, então, e teatro lá também no Centro da Juventude. Agora tem algum requisito? É acima de 12 anos, levar um documento, o menor acompanhado com o pai, uma autorização do pai, e o mais importante é comparecer lá presencialmente. A partir de... Começaram ontem as inscrições. Ótimo, muito obrigada. Então, olha, lembrando que essas vagas, elas são limitadas. Para algumas oficinas já não tem mais vaga, só que aí você deixa o seu nome, tudo bem certinho, que eles estão fazendo um cadastro para novas oportunidades. As oficinas acontecem a partir da próxima semana e tem duração em média de 4 meses. Se você quiser saber mais detalhes sobre essas oficinas, é só entrar no G1 da Vanguarda e você consegue outras informações também. Voltamos ao estúdio. Isso aí, disseste tudo. Valeu, Águida. Muito que legal, legal aprender a iluminar um espetáculo. Então, se você pensar que hoje o artista, a pessoa que tem uma pretensão artística, é muito importante saber um pouco de iluminação, um pouco de dança, um pouco de canto, presença de palco, para ter uma noção geral do que é estar apresentando um trabalho para o espectador, né? Muito legal. A gente está de volta com um recado importante para os moradores de Guaratinguetá. Grande parte da cidade vai ficar sem água hoje e amanhã à tarde. O SAEG, que é o Serviço de Água e Esgoto, disse que o motivo é a lavagem dos 2 maiores reservatórios da cidade. Entre os bairros afetados estão o Centro, o Nova Guará e a Vila Paraíba. O abastecimento deve ser totalmente restabelecido só na parte da noite. Agora, 12h44, a gente atualiza as informações da Via Dutra, que ficou com um trânsito bem congestionado hoje no trecho de Pinda, por causa de um acidente com um caminhão. A gente começou o jornal falando disso, agora a gente atualiza então com a Vanessa. Vanessa, pelo que eu tô vendo, o trânsito bastante carregado ainda, hein? Olha, Thalita, exatamente, viu? A interdição aqui na rodovia, ela já terminou. Por volta de 11h30 da manhã, o caminhão foi retirado aqui do viaduto, mas o trânsito segue muito complicado ainda para os motoristas. As duas pistas, viu? Aqui sentido Rio de Janeiro, em Pinda, elas estão com trânsito livre. Mas como ela teve que ter uma interdição aqui na pista e aí chegou a mais de 6 quilômetros de congestionamento nesse ponto, acabou complicando bastante a vida do motorista, né? E agora ainda é um reflexo desse congestionamento. Os carros passam aqui com uma velocidade muito pequena ainda e o trânsito não voltou a fluir normalmente ainda nesse trecho aqui não. Só pra gente relembrar, esse acidente que a gente está falando, na verdade foi de madrugada, viu? Por volta de 1h30 da manhã. Inclusive a imagem é impressionante. Eu conversei com o motorista desse caminhão, ele teve somente ferimentos leves. Ele disse que teve uma pane no veículo, não conseguia inclusive nem virar o volante e o caminhão acabou ficando entre o vão aqui desse viaduto, entre a pilastra e também o barranco. A retirada do caminhão deu ainda mais trabalho, viu? Mais de 40 pessoas envolvidas para a retirada desse veículo, né? Inclusive, precisou de 2 guinchos, vários veículos para conseguir tirar esse caminhão, que aconteceu por volta de 11h30. Tiveram algumas interdições ao longo da manhã aqui na rodovia Presidente Dutra e o que a gente observa agora é que o trânsito ainda segue complicado por aqui. Mas eu vou reforçar que não tem nenhuma interdição na pista nesse momento. É realmente o reflexo, viu, Thalita, dessa interdição. Agora já está livre por aqui, é com você. Já são, então, no total, quase 12 horas de transtorno desde que o acidente aconteceu, né, Vanessa? Mas o recado está dado, então, para o motorista que aí está almoçando e, de repente, vai pegar a estrada agora à tarde. Obrigada, Vanessa. Destaque do Globo Esporte aqui no link. A CBF
convocou a jogadora Poliana do São José para a disputa da Copa do Mundo Feminina. Olha, por quê? Porque a Fabi Simões, jogadora de 29 anos, joga no Inter de Porto Alegre, foi cortada da seleção, teve uma lesão na perna, foi cortada e não vai ter condição de se recuperar até lá. Aí o que aconteceu? Aqui, ó, a reportagem mostra a Fabi, que defende a seleção brasileira já há muito tempo, e a Poliana, jogadora do São José, que com o técnico Vadão, também já defendeu as cores da seleção brasileira, foi convocada para substituir a Fabi. Ela vai viajar agora para a França, onde a Copa do Mundo começa na sexta-feira. E o Brasil só vai entrar em campo no domingo. A gente não sabe se a Poliana vai entrar já como titular. Mas ela, só o fato de estar no grupo já é sensacional, né? Jogadora do São José, que disputa o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista. O Brasil estreia no domingo, então, contra a Jamaica, às 10h30 da manhã. Matéria que você pode conferir no Globo Esporte aqui da Vanguarda, que tem muitas outras atrações. Como, por exemplo, o jogo pela Série B do Brasileiro. O Bragantino volta hoje a jogar diante da torcida às 7 da noite. No estádio Nabi Abichedid. Olha aí, 7 da noite, o Bragantino, que vem de 2 vitórias seguidas, hein? Vai enfrentar o São Bento, que está lá no meio da tabela. O Bragantino atualmente, nesse momento, está ocupando a 2ª posição. E esse jogo aqui, mais uma vitória, seria a 3ª, seria o começo de uma ótima caminhada rumo a ficar em primeiro lugar antes do começo da Copa América, que vai dar uma interrompida no campeonato. O Bragantino tem mais 2 jogos em casa. Um contra o São Bento e o outro contra o América Mineiro. Acontece que o América Mineiro é o lanterna do campeonato. Então, a chance, pelo menos teoricamente, é muito boa do Bragantino vencer. Por quê? Porque o time que está na frente, o Botafogo, vai ter 2 jogos também, só que fora de casa. E um deles vai ser na sexta-feira contra a Ponte Preta. Olha que situação. A Ponte Preta é um time forte que está em 4º lugar, ou seja, teoricamente o Bragantino tem grande chance de ficar em primeiro lugar até o começo da Copa América. A gente fica aqui na torcida. Hein? Porque o time está bem, a torcida está acompanhando. A torcida está esperando, ó, em torno de 10 mil torcedores hoje no estádio. E lembrando que o Nabizão tem capacidade para 17 mil torcedores, pouco mais de 17 mil. Ainda. Já pensou 10 mil torcedores? Beleza, vamos lá apoiar o Bragantino. E quem não for pessoalmente, é só assistir pelo Globo Esporte Regional, que eles transmitem em tempo real. Do comecinho do ano, atrasaram a produção de morangos em Atibaia. Mas, para não ficar no prejuízo, os produtores rurais têm buscado alternativas que têm dado bons resultados. O começo da safra costuma ser tímido nas plantações de morango, mas esse ano tá demais. No início do mês de junho, ainda tem pé se desenvolvendo. E em alguns sítios, as frutas ainda não estão boas para a colheita. O motivo de tudo isso é o clima. Choveu muito na época em que os produtores preparavam a terra para o plantio. Este ano foi ano praticamente tivemos 50 dias de chuva, porque assim, na verdade, na hora que você vai preparar a terra, você tem que ter pelo menos uns 3 dias antes que não chova. Inclusive para a terra ficar boa, né? Ela tem que ficar bem soltinha para a gente colocar uma muda onde a raiz dela trabalha bem trabalhada, né? Ela não fica compactada. Quem planta no chão vai colher aqueles morangos grandes e bem vermelhos só daqui uns 15 dias. Mas já se foi o tempo em que os produtores de morango só ficavam se lamentando e reclamando que o tempo não ajudou. Hoje em dia existem alternativas para que a produção continue em ritmo acelerado, mesmo quando o clima não está tão agradável. Uma dessas alternativas é essa aqui, ó, o morango no vaso. Ele fica numa área coberta, a exposição a doenças é mínima, o que consequentemente diminui o uso de agroquímicos, sem contar que quem comprar um vaso como esse pode colher o morango em casa. No sítio da família Inui, são 30 mil vasos. Cada um produz em média 1 quilo de morango. O preço do vaso para o consumidor final chega a R$10. A hora que você levar na sua casa, não tem problema, porque na verdade você vai cuidar com a carinha e não vai também tomar chuva na hora que você recolhe. Então, o importante mesmo é você tirar da umidade do ar. E regar, precisa jogar uma aguinha de... Uma vez por dia. Uma vez por dia mas é bem pouquinho. Outro tipo de plantação que tem crescido na região de Atibaia é a semi-hidropônica. Aqui os morangos são plantados em canaletas, ficam suspensos e protegidos dentro da estufa. O Queige foi um dos primeiros da cidade a investir nesse plantio. E olha, tá bem satisfeito. Tem dado certo, porque aqui a gente tem uma série de vantagens, né? Não só a proteção da planta, mas a ergonomia, né? A gente não precisa trabalhar agachado, aqui é um cultivo elevado, né? Asepsia. Então, nós temos as telas em volta que ajudam a proteger proteger dos insetos, né? Dos insetos nocivos.
E a proteção do plástico da estufa, que ajuda também a proteger sobre doenças foliares, né? Então a gente tem controle muito melhor do que no campo. No sítio dele são cerca de 4.000 pés, que também dão em média 1 quilo de morango. E aqui ele vende direto para o consumidor final, porque o sítio é aberto e funciona no esquema colhe e pague. O visitante vem e tem a oportunidade de colher os próprios frutos, né? E aqui a pessoa conhece o sistema, né? E ela tem mais segurança de consumir, porque aqui ela conhece todo o processo produtivo, né? E ela realmente pode colher e comer até sem lavar se quiser. A tendência é de que nos próximos meses o trabalho aumente ainda mais nas propriedades, para que em setembro, na festa de flores e morangos, o grande protagonista esteja pronto para receber os visitantes. Festa bonita. Que delícia, né? Então você vê que tira o morango do chão, sobe e faz um cultivo muito mais saudável fora dos bichinhos que costumam chegar para comer, né? Vanguarda. Oferecimento Oscar Calçados. Coleção Verão 2019. A cada passo, algo novo.